Olá, eu sou Jonei Bauer, museólogo da Trícile e hoje quero falar para vocês sobre segurança em museus. Quando visitamos museus, nós sempre reparamos que estamos condicionados a várias regras, como por exemplo, proibido tocar em alguns objetos, proibido fotografar e até áreas e acessos restritos. Mas você já se questionou por que existe isso dentro dos espaços museológicos? A resposta a essas questões é apenas uma: segurança do acervo e dos seus usuários. É pensando na segurança em museus que analisamos, questionamos e refletimos sobre os espaços do museu e as possibilidades de problemas, tragédias e acidentes que podem acontecer nesses espaços. Ao se pensar na segurança de museus, a equipe técnica da instituição deve se permitir a uma visão e um diálogo multidisciplinar. Esse olhar multidisciplinar possibilita avaliar os potenciais riscos envolvidos e evidencia que o domínio desse assunto compreende uma variedade de ferramentas de proteção patrimonial. Contudo, o tema segurança de museus, considerado um assunto de extrema complexidade, acaba sendo colocado em segundo plano dentre as prioridades de um museu. A questão de segurança contra incêndio é considerada por muitos um aspecto de menor importância, apesar dos graves exemplos de perdas de valiosos acervos por ação do fogo presenciada nos últimos tempos. Além disso, atender aos requisitos mínimos das regulamentações de segurança contra incêndio pode não ser suficiente para a proteção do acervo e dos objetos expostos, pois esses requisitos oficiais objetivam essencialmente a proteção da vida humana, garantindo o rápido abandono do local. Adicionalmente, os museus podem sofrer com outros tipos de incidentes, como inundações, enchentes e vendavais, para os quais são necessários também planos de emergência previamente elaborados e implantados. Mas bem sabemos que a realidade da maioria dos museus brasileiros acaba por não permitir que se dê atenção necessária ao aprimoramento da sua segurança. As exposições e ações com maior alcance de públicos são sempre as mais privilegiadas, em detrimento àquelas consideradas mais técnicas, como a documentação museológica e os programas de segurança. Assim, a falta de conhecimento e conscientização sobre o assunto pode agravar o problema, ao gerar planos e projetos de melhoria sem contemplar aspectos de segurança em nenhum momento. A segurança de museus é a capacidade imediata do museu para realizar uma das suas tarefas básicas, que vão desde a proteção dos seus funcionários, visitantes, acervos e do seu imóvel e entorno. Quando pensamos no programa de segurança de museus, a primeira ação a ser desenvolvida é a análise de risco. A análise de risco é o processo pelo qual o museu identifica a frequência e a gravidade dos perigos que ameaçam o museu. Por meio de uma escala de 5 graus, pode-se determinar o risco aceitável para todos os perigos eminentemente identificados. Na prática, cada museu estabelece sua própria escala de grau de riscos, com bases nas suas características de acervo e da própria instituição. A comparação entre esses níveis de risco planejado com os resultados apontados pela análise de risco determina prioridades na eliminação de riscos individuais, além de subsidiar as ações para o plano estratégico de proteção do museu. Os perigos potenciais mais significativos necessitam de uma constante avaliação. Trata-se de um diagnóstico de análise de risco que leva em consideração todos os perigos que podem danificar significativamente o acervo ou o próprio museu. Para um diagnóstico de análise de risco são observados alguns aspectos, como o risco por desastres naturais, o risco por perdas técnicas, o risco de acidentes, o risco de atividades ilegais e os riscos de conflitos armados. Esses parâmetros de riscos analisados num plano de segurança de museu são estabelecidos pelo Conselho Internacional de Museus. Assim, os princípios básicos para desenvolver um sistema de segurança de museu eficaz dependem da análise de risco contínua, da sua avaliação e da incorporação das suas conclusões em forma de medidas concretas nas atividades de rotina do museu. Em outras palavras,
Pensar a segurança de museus é, sobretudo, desenvolver ações que fazem parte do cotidiano de todos os trabalhadores do museu. A adoção de medidas preventivas para cada uma das situações apresentadas no diagnóstico de risco ameniza substancialmente os efeitos de catástrofes maiores. Por medidas preventivas, entendemos a elaboração dos requisitos de segurança do museu, ou mais precisamente, as ações e projetos individuais do sistema de segurança, por meio dos quais pode ser implementado o plano estratégico de segurança do museu. O Programa de Segurança de Museus é um dos 11 programas pensados no Plano Museológico. A TRICLE tem desenvolvido diagnósticos e programas para seguranças e museus, consonantes às legislações nacionais e internacionais. Também, quando temos elaborado os nossos programas e diagnósticos institucionais, arquitetônicos e socioambientais, temos privilegiado assuntos relacionados à segurança de museus e seus acervos, pois entendemos que segurança de museus é uma questão multidisciplinar. Embora o assunto segurança de museus esteja contemplado nos programas e projetos de um plano museológico, este não é um assunto que deve ficar apenas restrito a este documento. Se você e a sua instituição tem planejado em desenvolver algum assunto relacionado à segurança de museus, contate-nos que podemos lhe ajudar. Se você quiser saber mais sobre segurança em museus, acesse o link na descrição desse vídeo. Lembre-se também de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos assuntos sobre museu e museologia com seus amigos. Muito obrigado!